Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernando Magaldi e vim aqui trazer para você mais uma dica muito legal. E se vocês ouviram qualquer barulho, não se preocupe, porque as minhas meninas estão de férias, né? Então barulho em casa é normal. Então vamos lá. Que para quem me acompanha há algum tempo, já sabe que eu dou algumas dicas falando sobre alguns programas de edição de vídeo gratuitos e alguns pagos também. E em 2017 eu produzi um vídeo em que eu comentava sobre alguns programas para a pessoa poder iniciar a sua carreira na edição de vídeo, né? Até trabalhar por prazer mesmo. E naquela época eu falei sobre o VSDC Free Video Editor, que tinha uma única limitação, que era quando você editava o vídeo, não podia colocar vários vídeos na mesma pista. Por exemplo, se eu fosse editar um casamento ou aniversário, qualquer coisa assim, eventos grandes, você teria, por exemplo, uma timeline com mais de 200 pistas, o que fica inviável. Então, a novidade de hoje é muito legal. A partir da versão mais recente do VSDC, a partir desse mês, eles passaram a permitir você colocar, redesenhar a estrutura, então agora você pode colocar vários vídeos na mesma pista e também facilitar muito mais, né? Então dessa forma fica muito mais fluido, muito mais fácil, muito mais objetivo, além de leve. O programa continua sendo leve, apenas 65, 67 MB de tamanho, para um programa cheio de recursos, que não tem marca d'água na sua saída, e é exatamente o que eu vou te mostrar aqui, entendeu? Dá uma olhadinha na tela que você vai ver que legal. Bem pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que o programa se desempenha aqui no computador. Lembrando que essa máquina minha é uma máquina muito simples, como eu sempre gosto de falar, que você não precisa ter uma máquina parruda para poder fazer trabalhos em casa. Isso aqui é simplesmente um computador dual core, que tem só 2 GB de memória, um computador bem simples, mas que com um programa como esse você consegue começar. Lógico que ele vai dar umas travadas, acontece isso, mas o que eu gosto de pesquisar e mostrar sempre, desde quando eu comecei a querer me livrar da escravidão do Adobe Premiere, é que você pode fazer trabalhos simples, trabalhos bonitos, com programas, principalmente os programas de hoje, os programas gratuitos ou os open source, que nos trazem muitos, mas muitos mesmo, recursos que antes nós não tínhamos, né? Então, essa aqui é uma máquina simples que você vai ver o que dá para fazer com ela. É um notebook da CCE, que eu uso ele para testes, né? E que também para alguns trabalhos básicos. Então, se você tem um computador parrudo, você sabe o que eu estou falando e você vai saber que quanto melhor a sua máquina, melhor o desempenho e por aí vai. Então, o que eu estou usando aqui é a versão do VSDC 6.3.6, que eu baixei tem pouco tempo, e a partir dessa versão 6.3.5, ela começou a permitir que você usasse vários vídeos na mesma pista. Então, nós vamos usar essa versão aqui, que é exatamente a que eu vou abrir agora. Então, já deixei o atalho aqui. E eu vou mostrar para você exatamente tudo o que dá para fazer de uma forma simples e prática. Eu não vou editar nada, não vou entrar em detalhes, porque eu também não sei tudo. Esse programa tem muito recurso. Por estar acostumado com programas mais caros, como o Magic Studio Pro X, o Premiere, e programas assim, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Mas se você entrar direto nele, você vai gostar muito. E vai ver que é muito fácil, muito rápido e até bonito. Então eu fiz alguns testes aqui e é exatamente o que eu vou mostrar para você agora. Quando o programa vai abrindo, a primeira coisa que acontece aqui é que ele carrega essa tela, e você pode deixar aqui, ó, já checou aqui, atualização. Aqui você tem a opção, ó, de juntar aqui e de expandir ele todo. Aqui você deixa ele assim, que você já deixa maximizado, e isso ajuda a sua vida. Então aqui, ó, os principais recursos que ele tem, ó, características, efeitos de vídeo, ele já trabalha em Ultra HD. Então, se você tem as suas câmeras 4K, você vai 2K e 4K, né? Ele suporta. Modo de pintura, ferramenta de máscara, chroma key, forma de onda, gráficos 3D Pro. Essa aqui, porque na verdade já é a versão Pro, que eu já ativei ele. Mas a diferença não é tão grande comparado com o Free, porque o Free tem todos os recursos que esse aqui. Não tem marca d'água e você faz a mesma coisa. A vantagem é que ele tem recursos avançados de chroma key, recursos avançados de áudio, e também ele tem a opção de você, quando vier aqui em ferramentas, habilitar a estabilização de vídeo, né? Todos os outros funcionam no Free, entendeu? Então, basicamente é isso aí. Ele tem gráficos 3D Pro, combinador de multimídia, que é muito interessante, né? Conversão para formatos diferentes, aplicativo, editor de vídeo em 3D, 360 graus, e basicamente eu não vou mostrar nada disso aqui, porque o que eu não uso não vou precisar mostrar. Essa forma de onda, como eu já falei, ela só aparece quando você tem a versão Pro, né? Você tem que ativar lá, mas não te atrapalha em nada não. Então aqui você pode começar um projeto vazio, você pode criar um projeto de slides, você pode fazer os slides das suas fotos.
você pode importar um conteúdo, você pode capturar um vídeo, você pode capturar uma tela. Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Se você clicar aqui em capturar a tela, ele já vai abrir o outro programa dentro dele mesmo, né, que te dá as várias opções aqui, né, full screen, desktop, já mostra aqui, ó, né, e aqui você começa, e só que o objetivo da aula não é esse. Fechando aqui ele volta para o que estava, aí depois você tem a opção, ó, de você fazer a captura de um vídeo. Então se tiver algum dispositivo no seu computador, ele vai aparecer aqui, né? Então como não tem nenhuma placa de captura, não mostra nada. Voltando aqui de novo para a tela principal, agora você tem a opção de importar um conteúdo. Se você clicar aqui, ele vai te dar a opção das pastas que você tem. Se você clicar em apresentação de slides, ele te dá a opção de você selecionar o seu projeto. Vamos deixar aqui em HD, que é o que a gente mais usa, que você dá o nome. Se eu clicar em terminar, você já pode vir direto para cá, ó. Essa janelinha aqui que você faz seus slides, você arrasta para cá as fotos, e aqui você coloca os efeitos de transição, que são vários, mas muitos efeitos. Aqui é um verdadeiro parque de diversões aqui. Então, quando você clica, ele já te dá a opção, né? Então eu vou cancelar aqui. Então vou fechar de novo. E vou começar outra vez para você fazer exatamente aquilo, que é iniciar o vídeo um projeto vazio. Então eu já mostrei tudo aqui, já checou ali, você sabe que dá para fazer tudo isso. E aqui agora você vai fazer exatamente isso aqui, ó, projeto vazio. Quando você clica em projeto vazio, ele vai abrir a janela normal como qualquer programa. E aqui você tem todos os recursos. Vai da resolução personalizada, que você pode botar o que você quiser, né? Vamos supor que você queira fazer um vídeo para o Instagram. De repente você quer, por exemplo, colocar largura, deixa eu ver aqui, 300 de largura por 700 de altura, né? É um exemplo. Aí você clicar em terminar, ele vai ficar assim. Olha só como é que ele fica, ó. Tá vendo? Então, quer dizer, não é esse o objetivo. Vamos tirar aqui. Eu não vou salvar o projeto. Então volta para cá de novo, para a janela, permitindo eu fazer outro projeto, né? Vamos colocar, por exemplo, vou colocar 500, 300 por 500. Se eu clicar em terminar, ó, tá vendo? Fica a janelinha assim. Se você quiser voltar para o início, o botão delete logo, pronto. Não. Então nós vamos fazer isso, a versão HD, que é a mais comum, mais popular. Então aqui você tem aqui, ó, 4x3, 16x9, 4x3, 16x9, por aí vai. Até que aqui nem passou pelo DV, né, que é o 720 por 480, mas pode colocar personalizado ali. Então ele já veio direto aqui, ó, 1024 por 768, 4x3, que é resolução de computador, tela de computador. Aqui é 1024 por 576, também é inclusive a versão que a tela do meu notebook que ele comporta quando eu faço screen capture, a captura de tela. O 720 por 540 seria, na verdade, esse aqui que seria o DV, né? Só que o 540 é para quando tá a cor em pau. Em NTSC é 480, 720 por 480. E o que nós vamos usar é exatamente isso aqui, ó, 1280 por 720, 16x9, que é o HD padrão. Daqui para lá seria o HDV, né? Que é o que está como Full HD 1440, que é o Full HD 1920 por 1080, o Ultra HD 4K 4x3, 16x9. Então a gente vai direto aqui, ó, 4x3, a gente dá a opção de tamanho. Aqui você tem a taxa de quadros, 29.97 frames por segundo, que é o NTSC, né? Tem um monte de resoluções aqui, já é o padrão. Aqui a largura e a altura, aqui a frequência do áudio, 44.100 Hz, né? Aqui você tem a data do projeto, aqui a opacidade da imagem de fundo, a cor de fundo. Escolher o modelo você usaria se você fosse fazer um vídeo pronto. Essa é a parte do programa que você tem projetos pagos, por exemplo. Se eu clicar aqui, olha que legal, escolher o modelo. Descobri inclusive hoje. E já tem a loja que você entra direto lá da VSDC, que tem templates, né, prontinhos para você poder usar. Mas como eu nunca fui lá, não sei como funciona, mas parece que é muito bonitinho. Se você quiser fazer um trabalho de escola, um trabalho de casa, você pode fazer isso. Então a gente vai fechar aqui, vai sair daqui. E vamos continuar com o nosso projeto. Vamos colocar, por exemplo, o teste aqui, teste. Vamos lá, teste
VSDC Timeline, teste de VSDC Timeline. Aqui, autor, vou colocar lá Fernando Magaldi, fazer aquele merchan. Copyright, não vou colocar nada. Publicador, vou botar Fernando. A data de hoje, uma descrição. Este é um projeto piloto. É um projeto de teste para o YouTube, né? Alguma coisa assim. Então, configurado o seu projeto, você vai clicar em terminar. Pronto. Agora que está em terminar, vou mostrar um pouquinho as janelas do programa para você poder se familiarizar e não ficar perdido. Projetos. Então, projeto, você tem um novo projeto, abrir um projeto, modelos de projetos. Aqui você pode fechar um projeto, fechar todos os projetos, salvar o projeto, salvar uma cópia. Isso aqui é interessante, que você quer fazer várias versões do mesmo projeto sem ter que puxar tudo de novo, então você clica em salvar como. E aqui o nome do projeto. Embalar o projeto, salvar o projeto, né? Acho que junta tudo num... Deixa eu clicar aqui para ver. Ele salva todo o projeto. Visualizar a cena, eu vou mostrar depois, quando você quiser ver a cena inteira. E aqui exportar o projeto. Cenas. Então, cenas aqui você tem, ó, uma nova cena, carregar uma cena, excluir todas as cenas, aqui do timeline, visualizar a cena. Editar. Então, editar você tem as ferramentas básicas, ferramenta de layout aqui, ó, que eu vou mostrar depois como é que aparece mais fácil. Visualizar, você, aqui sim, tudo isso aqui é exatamente o que está aqui embaixo. Então, vamos mostrar logo aqui. Navegador de projetos. Você tem aqui, ó, visualizar a cena, a legenda. Se eu clicar aqui, legenda, aqui de novo, legenda, propriedades, legenda, já aparece aqui, recurso, legenda, já aparece aqui, linha do tempo, legenda, né? Efeitos base, legenda. Então, quando você quiser começar a trabalhar e não se preocupar com espaço, você pode colocar aqui, ó, navegador, linha do tempo, janela de propriedades e tal. Se você quiser tirar tudo isso aqui para poder ficar mais fácil e mais limpo, então você faz exatamente isso. Você vem aqui, tira aqui na frente, objetos, tira aqui na frente, propriedades, que é esse aqui, desabilita aqui, janela de recursos, desabilita aqui, linha do tempo que está aqui, janela da linha do tempo, vem aqui, clica aqui. Então você fica com mais espaço para poder trabalhar, né? Ele já estava configurado antes de eu poder mostrar para vocês, por isso que eu desabilitei tudo aquela hora. Mas eu vou deixar habilitado, porque a pessoa, quando ela começar a usar o programa pela primeira vez, ela pode se perder. Então é interessante ele ficar fácil para todo mundo, porque não vai fazer diferença nenhuma. E eu acho mais bonitinho até com o nome aparecendo. Então tá. Aqui o editor, que é o básico que você vai fazer os seus cortes. Ó. Aqui tem o assistente. Aqui adicionar objeto. Você tem tudo isso aqui. É exatamente o que está aqui. Então não tem necessidade. Efeitos de vídeo. Aí você tem as transições, transparência e tal. Efeitos de áudio. Aí você tem tudo isso aqui, né? Que ele só habilita quando você tem alguma coisa aqui. Aqui são os cortes de visão. Aqui você corta direto e tal. Na hora de exportar o projeto, aí ele já fica a opção, no caso a última que eu usei, né? Eu exportei até um videozinho pro WhatsApp. Aqui você clica, não, aqui embaixo, você clica e dá essa opção. Ó. Você pode exportar para PC, para web, para iPhone, Android, DVD e tal. Então quer dizer, formatos não faltam. Legal que eles já estão pré-definidos e ajuda muito, mas você pode pegar e mexer aqui também, por exemplo, esse aqui, você pode vir aqui editar perfil, nesse formato que ele está aqui agora, e ele abre essa janela, então você pode vir aqui, colocar um outro formato, você pode mexer no codec, você pode fazer várias coisas, é questão de futucar o programa e entrar também no próprio site da empresa, que tem tudo mastigadinho, também no YouTube tem tudo mastigadinho, então ajuda bastante você configurar essas coisas. O que não der para aprender, eu venho, gravo um vídeo aqui e deixo para vocês aqui. Então, vários formatos, aqui você pode exportar para MP4, AMV ou para MTV, que nem sabia que tinha isso aqui também.
Aqui você clica em exportar projeto e a opção de exportação você pode vir por aqui, conversão. Quando estiver convertendo ele vai aparecendo aqui, ó. Iniciar a conversão e lembre-se sempre de desabilitar isso aqui, ó. Né? Ó, cliquei aqui, olha só, desligar o PC pós-conversão, aceitar, cancelar. Senão ele acaba e desliga o seu computador. Então, fica esperto aí. Ferramentas aqui, aquilo que eu falei, você pode exportar direto para o YouTube, você pode gravar em disco, um DVD, um Blu-ray, você clica aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele vai habilitar alguma coisa. Vamos esperar um pouquinho, porque isso aqui na verdade são vários programas dentro do próprio programa. Então, tá vendo? Ele já dá essa opção, que legal. Você coloca suas músicas aqui, gravação de dados, o DVD, eu já cria as pastinhas, áudio TS, vídeo TS, é muito legal isso. Bota não. O arquivo, ó, tá vendo? Então te dá as opções de você trabalhar. Então é muito legal. Agora eu vou fechar aqui. Ó, o gravador de áudio, ó, é diferente, ó. Quando eu clico em gravador de áudio, ele vai fechar e vai abrir um programinha, como se fosse um programinha multipista, né? Vamos fechar aqui. Ó, você pode gravar direto em MP3, em WMA, em AAC. Então os formatos estão aqui. Você seleciona o formato que você quer, lógico que você vai escolher o MP3 que é mais popular. Aqui você já tem o formato que você quer. Aqui você seleciona a fonte de onde vai entrar o áudio, o input e tal. E você pode fazer o que você quiser aqui, né? Como eu não uso ele para essa parte, aqui você clica em Start e começa. Você vai descobrir sozinho aí, olha só que legal. Né? Já clica, já aparece bastante coisa aqui. E com certeza você vai aprender a fazer muitas coisas com ele. Por isso que eu estou mostrando exatamente o que dá para fazer agora. A gente fecha aqui, ele volta para o projeto de novo. Então, aqui você tem a gravação de tela, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Aí aqui você tem gravação de vídeo, que tem que ter uma fonte. O conversor de vídeo, que é exatamente aquele programa que nós vimos naquela hora, né? Olha que legal. Aí que já abre um outro programa que você pode ir visualizando aqui, exatamente o que está acontecendo aqui, né? Que é esse programa aberto duas vezes, né? Aí já te dá a opção do que você quer fazer. E aqui estabilização de vídeo, que só aparece quando você tem essa janela, quando você tem a versão paga, né? Então tem um monte de recursos aqui que nem eu sei mexer, mas que eu já usei ele algumas vezes e posso garantir que ele é muito bom, né? Não é igual a esses programas caros, profissionais, mas a quantidade de recursos ajuda bastante. Inclusive eu coloquei um vídeo para uma versão mais antiga dele no YouTube. Se você for procurar lá, você vai achar estabilização de vídeo com VSDC. Procura, dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Então tá. E aqui a ativação dele, já falei que eu ativei. E agora a gente vai direto aonde você quer ir, que é o editor. Então agora que nós estamos no editor, eu vou puxar aqui, que eu já deixei pronto, algumas cenas. O programa você já sabe que nós estamos usando esse aqui, já vou fechar ele. E aqui eu vou pegar então essa cena, essa cena, essa cena e essa cena, para poder simular uma edição simples. Eu vou pegar essa aqui também, vamos ver se vai dar para fazer alguma coisa. Eu posso pegar, arrastar e soltar aqui. Eu vou fazer isso. Olha o que ele está fazendo. Está jogando uma cena atrás da outra. Ó, que foi o objetivo desse vídeo. Logo no começo, o que eu falei? O VSDC permitia agora a gente colocar vários vídeos na mesma pista. Olha que legal. Ó. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. E que quando você coloca aqui, ó, já aparecem as configurações do vídeo. Ó. Né? Então agora, ó, você pode pegar, mexer aqui. Quando você mexe, ele vai criando as camadas. Ó. Desci aqui e vai embora, mas geralmente quando tem duas, você teria que ter mais uma para descer para ele poder criar outra camada. Ele faz isso exatamente para te forçar a ter o mínimo de camada possível para não ficar travando. Esse aqui, ó, se você quiser descer, ó, já criou outra camada. Olha lá, tá vendo? Aí quando você faz aquela bagunça toda, você bagunçou tudo, aí você quer de repente juntar. O que você vai fazer? Você pode selecionar assim, solta. E vem nesse botãozinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Definir ordem de blocos. Pum.
junta todo mundo. Vou dar um Ctrl Z. Ou você clica aqui dentro, dá um Ctrl A no seu teclado, ele vai selecionar tudo de novo, aí você clica aqui. Já botou aquela ordem básica, né? E você também pode vir aqui na janela, ampliar um pouquinho e vir aqui na camada e ó, aumentar o tamanho das janelas. Você personaliza do jeito que você quer. Abre mais um pouquinho aqui. Vai na pista 6 aqui, ó. Né? Então você pode colocar, por exemplo, tem que clicar fora para ele poder organizar mais ou menos. Vamos mexer aqui de novo. Então vamos fazer o seguinte. Vou botar 1, 2, 3. Na verdade o que eu vou fazer é colocar essa pista aqui de novo. Aí ele vai voltar. E essa aqui eu vou colocar aqui. Vou organizar de novo. Vamos organizar aqui. Pronto. Então, vou trabalhar só com esses dois blocos, essas duas pistas. E vou colocar aqui, ó. Dá 2 cliques. E na camada 1 vou colocar bloco A. E aqui dá 2 cliques. Vou colocar bloco B. Que quando a gente editava vídeo com equipamentos caros, né, geralmente é AB-roll, que a gente vai fazer o AB-roll, de uma cena para outra, de uma cena para outra, de uma cena para outra. Tá. Então, antes disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente fazer um corte básico. Por exemplo, tem aqui, lembra quando no começo eu clicava, eu tinha que pegar isso aqui, arrastar na mão, né, para depois olhar? Agora você pode simplesmente dar um play aqui ou ir na barra de teclado e ele vai rodando o vídeo. Olha que legal. Não precisa ficar passando mais aqui na agulha, né? Você pode simplesmente dar o play aí e assistir normalmente como qualquer outro programa de edição de vídeo. E esse que é o legal dele. Agora você tem também a opção, por exemplo, vamos fazer um corte aqui. Abrir o olho. Pronto, vamos cortar aqui. Então, vamos supor que eu chegue nessa cena aqui e queira dar um corte nela. Chegou aqui. Quero cortar aqui. Aí você vem aqui, ó, olha as opções que você tem. Corta fragmento, início de corte, o fim do corte. Deixa eu ver aqui, início de corte, o que vai acontecer. E corta o começo, né? Ctrl Z. Agora vem aqui, ó, fim do corte. Para quê? Se você quiser o fim do corte, você vai cortar e não vai precisar apertar o delete da câmera, do seu teclado, ó. Olha lá que legal. Gostei disso aí. Aí aqui, dei um Ctrl Z de novo. Então, eu vou cortar naturalmente, normalmente, com essa ferramenta que nós mais conhecemos, com todos os programas de edição. A giletinha, clicou. Aí o que vai acontecer? Ele vai cortar, você pode clicar, ó. Peraí, volta para lá. Dá um clique do lado de fora. Aí tirou a seleção, você pode clicar e agora fazer o que você quiser com esse vídeo. Olha que legal. Pra lá, pra cá, bota pra baixo, né? Então você não tem mais aquela obrigação de criar aquele monte de pista. Então é um programa bem mais robusto. Então eu vou simplesmente vir com o botão direito, excluir, ou simplesmente deletar. Então você viu que por aqui o que dá pra fazer. Então vamos dar um Ctrl A aqui e vamos juntar tudo de novo. Pronto, juntou. Então aqui nós temos essa opção de fazer a transição com essa cena, mais essa cena aqui, a menina bebendo água, aqui a menina escrevendo, né? Vamos botar só até aqui. Agora vamos fazer aquele corte que eu achei bem legal, que é esse aqui, ó. Fim de cena. Pronto. Agora a gente vem pra cá. Então, inclusive um comercial que eu fiz, usei essa cena aqui. Essa cena eu peguei no site Pixabay, que é muito bom. Se você quiser fazer os seus projetos, você pode procurar imagens lá, Pixabay ou Pexels. Tem imagens gratuitas para você poder usar profissionalmente. Então não vai ter problema depois, né? Você divulgar. Então vou cortar aqui, vou selecionar, vai ficar verdinho. Espera aí. Aí vamos vir nessa ferramenta aqui. Em vez de usar essa aqui que você já viu que é início e final, vou usar a ferramenta tradicional. Já cortei,
clica fora. Aí você vai pegar essa aqui que está selecionada, está verdinha. Aí você exclui ou aperta Delete no teclado. E agora aqui, finalmente, a cena que eu usei no comercial também, que eu tenho aqui, de um cliente. A mulher tirando a foto, para poder encerrar, né? Aí eu botei a logomarca aqui em cima, ficou bem legal. Ela tira a foto e sai. Então vou pegar essa cena, vou colocar aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso, vamos cortar aqui. Vamos lá, ferramenta de corte. Cortei. Venho aqui, excluir. E aqui agora o que sobrou foi essa cena aqui. Né? Então, vamos juntar essa galera toda aqui. Ctrl A. Ou fazer isso aqui. Segura o mouse. Solta. Vem aqui. Pronto. Agora, antes de continuar, vamos salvar, né? Vamos dar um Ctrl S ou clicar aqui, ó. Salvar projeto atual. Vamos clicar aqui e dar um nome para ele, que eu já tenho teste VSDC, já tá, passa com meus projetos, salvar. Pronto. Tá salvo o projeto. Agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar para você os recursos poderosos que ele tem aqui com essa cena aqui. Já até pensei direitinho o que dá para fazer. Então você viu que dá para fazer tudo no timeline. Você pode aqui, ó, mexer nele. Olha só que legal. Aqui você dá o zoom no timeline, né? Você faz o que você quiser aqui. Então você vai com a agulha, vai passando para lá e para cá, e aqui você vai mexendo. Aqui, se eu aumentar tudo, você diminui por aqui, ou você aumenta por aqui, ou você aperta em 100% e restaura. Então, tem os botões do timeline, que são esses aqui. Aqui você tem resolução do projeto, da visualização. Por exemplo, se estiver muito pesado, você pode vir aqui, ó, e reduzir a qualidade. Ó. Tá vendo? Então ele fica mais leve. Ali, ó. Ou o tamanho também, né? Se eu botar a qualidade original, a tendência é ficar mais pesado. Mas isso vai depender do... Vou colocar 480 para mim aqui. Vai depender de como que você quer visualizar o projeto aqui. Bem, então agora você tem a opção aqui. Já que eu estou nessa janela, você pode, ó, inserir um caractere, onde aumentar isso aqui, que é até legal. Vou mostrar uma coisa legal aqui também. Nessa opção visualizar, se você vier aqui em cadê? Timeline, se eu desabilitar esse botão, isso aqui vai sumir, vai ficar só a janela. Então isso é bom para você mexer nessa janela de configurações da tela. Por exemplo, vem aqui, ó, pronto. Então você tem a tela toda. E aqui você tem a opção desses recursos, ó. Você pode inserir um arquivo aqui, né? Você faz o que você quiser. Você pode inserir. Vamos excluir. Aqui também, ó, que ele dá a opção onde você vai colocar. Isso tudo que eu estou fazendo aqui, eu tenho que voltar para você poder entender, ó. Ó. Aqui você está dizendo que você quer adicionar uma camada, no caso uma nova camada, e a posição do cursor. O cursor está aqui, se eu clicar em aceitar, ó, ele vai colocar exatamente aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele aparece aqui. Então, se você quiser colocar no começo, você pode simplesmente vir aqui também, ó, volta para o começo. E aqui, por exemplo, agora eu quero colocar uma linha, você pode colocar uma linha. Aí vai te dar a opção, exclui de novo, dá um Ctrl Z. Se você quiser colocar um bloco aqui, ó, né? Você poder mexer depois, você pode. Se você quiser colocar uma elipsezinha, ó, ou ser um display de preço, sei lá, você pode fazer o que você quiser. Dá 2 cliques aqui, mexe ali. Você pode mudar a cor também. Tem aqui, ó, esses 3 pontinhos. Você clicar aqui, você faz o que você quiser. Olha lá, ó, um rosa. Pronto, tá rosa. E você tem problema nenhum de esticar, porque você pode pegar, fazer o que você quiser, que não perde qualidade. Isso é para outra aula. Vamos excluir aqui. Você pode também colocar isso aqui, uma forma, né? Forma livre, olha que legal. Nem eu sabia que tinha isso. Vamos ver o que dá para fazer.
Pode mexer aqui. O que dá para fazer? Inserir pontos. 20 pontos, 19 pontos. Enfim. Mostrar caminhos. Coisa para fazer não falta. Olha que legal. Quantos pontos tem aqui. Tá vendo? Ó. Você pode desenhar o que você quiser aqui, né? Olha lá. Tá vendo? Onde tiver o cursor, por exemplo, aqui eu quero mexer. Quero colocar isso aqui, ó. Olha lá. Agora só tem 3. É interessante isso, depende da sua criatividade. Como eu não mexo com essa parte, vamos excluir. Agora aqui você também pode, ó, mexer em tudo que eu já falei que tem aqui embaixo, tem aqui em cima também. As opções que eles se repetem nas opções de navegação. Então aqui nós já vimos que a navegação da timeline 100% volta. Aqui em cima é a navegação do zoom, que você pode simplesmente, vamos visualizar de novo. Ferramenta de zoom, tirei, coloquei. Ó, então você vai, de repente, você mexe lá, por algum motivo. Vamos supor que o zoom tivesse habilitado, aí você foi lá e mexeu. Né? Aí não sabe como botar, adaptar a janela. Aí você vem aqui, ó. Ou você o zoom para janela, ou sai do lugar, você vem aqui nesse botãozinho aqui, ó. Pronto, está ajustado. Ó, o bom disso aqui, eu tirei o nome, né? O bom disso aqui é você saber mais ou menos que janela que você tá, né? Ó, tá vendo que aparece ali, ó? Fica bem mais fácil para a pessoa que não está acostumada a ter o nomezinho ali, para você saber onde você vai clicar e esperar aparecer. Mas vamos deixar habilitado a linha do tempo, o nomezinho, para ficar mais fácil. A pessoa, quando ela clicar, ela vai ver que está verde, então ela sabe que é ali que ela tem que colocar o cursor. Clicou no cursor, ó. Eu vou abaixar aqui e fazer o que eu quiser fazer. Ok? Então, a gente pode ver que dá para fazer tudo isso aqui. Nós podemos ver que dá para fazer vários tipos de corte. Podemos ver que dá para poder juntar tudo isso aqui. E agora nós vamos ver uma coisa que todo mundo quer saber, com certeza. Além de tudo que eu já mostrei aqui. Como melhorar a imagem. Agora você está interessado, né? Então vamos lá então. Vamos direto ao assunto. Vamos desabilitar a tela aqui da timeline. Pronto. Para vocês poderem ver exatamente o que nós vamos mostrar aqui. Tá mais bonitão assim, né? Tá tudo aqui, a cena, aqui ó, os vídeos que estão, ó, você clicar aqui, ó, navegador, aqui é o navegador, o programa, aqui é a cena. Se der 2 cliques na cena, já aparecem os vídeos ou os arquivos que estão no nosso projeto, que é exatamente o da linha do tempo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, aqui o nome dos arquivos, tá vendo? Fotógrafo, book, portal, água e tal. Então, só para você poder saber, para não se perder. Eu gosto da timeline, mas eu vou só agora desabilitar, depois eu volto com a timeline. Selecionada a imagem, você tem essa opção, efeitos base, né, que está aqui. Se eu clicar aqui, olha que ele aparece. Exatamente, deixa eu voltar de novo aqui, ó. Estou na timeline, cliquei aqui, habilitou, certo? Se eu clicar aqui, são as configurações desse vídeo, mas eu estou mexendo nesse vídeo. Então eu vou clicar aqui, ele vai ficar verdinho. E aqui você tem a mesma janela com 2 recursos. As propriedades, que mostra aqui a largura e a altura da imagem. Aqui você tem o tempo, a duração, né? Duração do desenho, que é o arquivo 9 segundos e 2, né? O nome do arquivo, tamanho que você pode mexer, bordas cortadas, você pode mexer na borda, fazer um crop nela se você quiser. Aqui a cor do fundo, tá preto e por aí vai. Mas o legal aqui que todo mundo quer saber é o que dá para fazer com isso aqui no VSDC. Então a gente vai aprender agora a fazer uma correção de cor no padrão do VSDC. Olha que show! Vamos desabilitar a linha do tempo para você ver grande. Se você vier aqui e der um clique, ele vai mostrar agora isso aqui. Isso aqui, na verdade, é a configuração desse vídeo que está selecionado, certo? Então, vou desabilitar para ver grandão e efeitos base. Olha só o que tem aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Se você quiser, por exemplo, correção básica de cor, curvas, Hue Saturation, né? YUV. Isso aqui, quando eu vi esses recursos, eu falei, caramba,
Que doideira para um programa amador com tanto recurso assim. Agora o VSDC está se mostrando muito melhor, principalmente porque na mesma timeline a gente pode fazer o que a gente quer. Então, além de ser um programa que tem apenas 65 MB instalador. Então, imagina o que dá para fazer com isso aqui. Então você tem aqui, você pode importar LUTs. Olha só, tem até LUTs prontos, vamos ver o que é. Olha só que legal, já tem LUTs só. Ó, tá pronto. Ó que luxo. Olha só, prontinho. Vamos ver mais um aqui. Então quer dizer, nem eu sabia que tinha esse monte de recurso que já tinha pronto, né? Mas você sabe que você pode importar. Olha só que legal, City Lights, ó, que bonitão que ficou, né? Aqui, ó. Então vai depender da sua criatividade usar todos os recursos do programa. Aqui com certeza zera tudo. Vamos botar aqui, não usar LUT. Pronto, voltou o que estava antes. Aqui tem ângulo, né? Você pode virar, mas não é o caso. Vamos retornar. E aqui você tem brilho, aí, ó, brilho, contraste, gama, que é o nível do preto. Vamos dar aquele contrastão legal aqui. O nível do vermelho. Quando a imagem é muito vermelhada, você pode diminuir. Ó, botar aqui, por exemplo, fica meio verde. O verde você tira também, ó, né? Pode o que você quiser fazer. O nível do azul, daquela azulada, ou se você tirar, você dá aquela esquentada, né? É como se fosse a matiz, né? Que legal que dá. Ó. Temperatura de cor, que é exatamente quando se mistura tudo, para mais ou para menos aqui. Geralmente aquele efeito de glamour, né? Meio pastel aqui, mais quente ou mais frio, ó. Olha que legal, bem contrastão. Você tem a saturação de cores, que tem que saber usar, né? Se tirar tudo fica preto e branco. Afiar, eu acho que é nitidez, deixa eu ver. É nitidez, olha só, olha o olho como é que ficou. Ficou nítido até demais, né? Até dói o olho, dá até pra ver o cabelinho aqui, o pelinho, olha só, o fio. Deixa eu dar um play pra ver. Olha só. Bem poderoso, né? Mas tem que ter máquina para rodar. Não é o meu caso aqui. Então, voltou o que estava. E desfocar, né? Deixa eu restaurar aqui, ó. Voltou. E aqui eu faço o desfoque. Ó que show. Tudo no mesmo lugar, né? Aqui restaura. Vamos voltar ao que estava aqui. Vamos restaurar. Todo mundo aqui. Tudo restaurado. Voltou o que estava. Então você viu o que dá para fazer, né? Você usa o LUT, você roda, você mexe aqui. Aqui você tem os modelos prontos, ó. Cor negativa. O processo, olha só. Então, quer dizer, ele tá vindo com uma gama de recursos que, se você souber usar na hora certa, para as campanhas certas, os vídeos certos, já tem tudo pronto aqui, ó. Aí depois devagarinho você vai aprendendo a mexer aqui, ó. Médio contraste, que legal, ó. Pegou o olho aqui, o olho ficou mais contrastado. Olha só que legal, para vídeo de moda, tá vendo que legal? Tá bem prontinho, personalizado. Nenhum. Então agora tem aqui também, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, pode salvar o preset, tá? E agora o que o mais legal que eu achei, exatamente isso aqui, ó. Hue Saturation, curva. Olha que curva maneira. Esse aqui você pode mexer também, separado, ó. Você vem com o botão direito aqui, inserir um ponto e você vai mexendo. Brilho. Você bota outro ponto aqui, ó. Mexe só no brilho. Aqui, contraste. Aí você clica no botão direito, inserir ponto. Aí você vai mexendo. Vai mexendo. Aí aqui, eu não sei o que é isso. Você insere outro ponto também. Ó. Vai mexendo. Mais isso aqui. Clica no botão direito, inserir ponto. Ele já dá a opção do verde ali, ó. Aí você vai fazendo o que dá pra fazer. Você vai usando a criatividade aí, ó. Botar mais um ponto. Olha lá. Tá lá em cima, ó. Olha o efeito, tá vendo? Aí aqui a gente zera tudo. Excluir pré-definição atual.
Pronto. Se eu quiser, por exemplo, qualquer uma das cores aqui, mexer nessa parte, por exemplo, eu quero puxar para o azul. Se eu clicar aqui, olha só, ele já criou um keyframe. Aí, quando se eu puxar aqui para o azul, olha lá, eu posso fechar. Para onde eu for com a bolinha, olha aqui, ó. Agora eu puxar para o verde, agora eu tirar aqui o verde. Tá meio amarelado, vem para cá no amarelo, tira amarelo, ó, vou tirando. Então eu posso fazer vários pontos. Por exemplo, eu quero mais rosa, puxo no rosa aqui. Agora eu venho com outro botão direito, insiro outro ponto. Aqui, aliás, outro ponto, pronto. Então eu posso vir com esse ponto para cá, vou puxar para o azul, levar para onde eu quiser, ó. Olha aqui, ó. Vai ficar natural, tá vendo que tá ali? Agora vem pra cá, ó, olha aqui. Olha. Ó que legal. Viu? Amarelado. E aqui mais assim. Agora vamos supor que eu queira mexer no verde. Ó. Perto do verde, clicou outro, deu outra opção. Puxa um verde aqui, ó. Tem outro aqui. Jogo pra lá. E vou, ó, vai ficando mais amarelado. Agora vem aqui, ó. Aqui, seria um ponto aqui. Pronto, ó, já deu outra opção, ó. Tiro um pouco do azul. Amplio aqui. Eu posso ampliar aqui ou diminuir aqui, ó. Né? Nesse outro azul aqui, já deu outra opção. Dou um pouquinho de azul ou eu tiro um pouquinho do azul. Né? E vou fazendo o que eu quero fazer, ó. Mas seria um ponto aqui, olha só. Tiro o excesso de saturação, tá vendo que tá vermelhão aqui? Se eu quiser tirar um pouquinho, ó, eu posso. E se eu quiser inserir outro ponto aqui, ó, eu posso tirar, deixar o vermelho lá e tirar um pouquinho aqui, ó, olha lá. Tá saturado aqui, não tá? Eu venho aqui, ó, olha só. Mantive aquele vermelho, ó, mantive aquela cor ali, viu? Viu que estava degradando aqui? Olha só, ó. Tá vendo aqui? Esse monte de ruído, vem aqui, ó. Clico e vou diminuindo aos pouquinhos e pronto, sumiu o ruído. E aí eu posso pegar e mexer depois de novo nas outras configurações, ó. Posso jogar pra lá, jogar pra cá, vir mais pra cá e mexendo de acordo com a minha necessidade, ó. Ó. Né? Jogo pra cá. Mexo nos tons do jeito que eu quero. E por aí vai. Então, se eu me arrepender de tudo, ó. Desejo excluir todos os valores? Sim. Pronto, voltou ao normal. Então eu posso vir de novo, com o botão direito, inserir um ponto e começar a brincadeira outra vez, ó. Tá vendo? Preto e branco. Vamos ver se dá para inserir outro ponto. Preto e branco, agora aqui, ó. Eu quero mais azul, eu quero mais vermelho, eu quero mais rosa. Aí não, aí tem que ser do outro lado. Ó, mais amarelo aqui, mais verde aqui, ó. Então, vou botar mais. Aqui já tem que dar a volta aqui, né? Mais glamour aqui, ó. Vamos deixar saturado aqui. Agora eu vou inserir aqui um ponto aqui, ó, para poder dar aquela correção básica. Vamos excluir, remover o ponto, que não deu muito certo. O certo é tirar excesso de saturação. Pronto. Agora vem aqui, ó. Então essa parte aqui meio lilás, ó, meio roxo. Posso abrir o ponto aqui, ó, para valorizar essa parte também. Olha que legal. Vermelhinho, me dá a opção do vermelho. Você pode mexer no vermelho, tirar um pouquinho do vermelho. Posso clicar aqui também, ó. Enfim, dá para fazer muita coisa. Depende da sua criatividade, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você quer fazer.
vai mexendo no programa, vai vendo os recursos que ele tem, que te dá opção muito poderosa. Fazer cores quentes, cores frias. É um programa que promete, entendeu? Então vai depender de cada um usar a sua criatividade. Olha só que legal. Ó, tiro azul aqui, eu boto azul aqui, boto um roxinho aqui. É como se parece, isso aqui tá aparecendo pra mim que é como se fosse igual o programa de áudio. O áudio vai com a frequência para cima, vai com a frequência para baixo, só que usando cores. Ó, botar um pouquinho de verde aqui, ó. Abrir o verde aqui, tirar aqui. Aí depois de fazer tudo isso, você ainda pode vir nas curvas aqui, ou você pode ir no brilho, ou na gama, não sei, por exemplo. Não na gama, né? Pode clarear, pode escurecer, ou você pode vir no contraste, você também, ó, mexe no contraste, ou você vem no brilho, ó, tira um pouquinho do brilho, olha lá, aquele contrastão. Aí você vem no gama, você abre um pouquinho, nem tanto, né? Abrir aqui assim, não, deixa aqui assim. Ou seja, tudo depende da sua criatividade. Então, se você quiser, vamos voltar aqui agora, vamos voltar com a linha do tempo. Se você quiser pegar isso aqui, dar um play, você vai poder ter uma noção do que dá para fazer. Olha só que legal, viu? E você pode também, com o botão direito, vou copiar. Vamos colar aqui. Ah, tá, ele colou aqui. A mesma camada. Então vou vir aqui, vou jogar, tá aqui, né? Então vou pegar essa camada aqui, fazer um negocinho que todo mundo sabe fazer, mas que é bom mostrar. Vem aqui, eu vou pegar essa camada e vou zerar as configurações dela. Eu vou limpar aqui, ó. Limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui, zera tudo, né? Aqui eu vou zerar as configurações também. E vou pegar essa imagem aqui, fazer uma transição de uma para outra. Efeito de vídeo, botar um que dê para aparecer mais. Vou botar xadrez, né? Vamos aceitar aqui. Vamos botar para cá. Não, vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar essa cena aqui, que está limpa, e vou, para poder mostrar melhor, eu vou vir na janela de efeitos e vou dar uma escurecida nela, né? Vou tirar um pouco do gama. Vou tirar o gama. Eu tenho aqui as duas cenas. Eu peguei essa cena e dupliquei para cá. Agora eu vou pegar essa cena que está escura e essa que está clara e vou misturar as duas. Elas estão do mesmo tamanho. Eu vou vir na cena de cima, vou selecionar ela, vou vir em efeitos de vídeo, vou vir em transições, botar em difuso, que é difusão. Vou dar um clique aqui. Ele vai perguntar se ele quer colocar no início. Eu quero no início da cena. Aceitar. Foi lá para o início. Só que a cena ela acaba aqui. Então eu quero que ela apareça em todo o projeto. Vem aqui, aqui o final dele. Então quando eu vier em cena daqui, ele vai escurecer e vai clareando, né? Aqui, por exemplo, a cena aqui, ó. Eu tenho que, clicando aqui, eu tenho verdadeiro e falso, né? Que é o contrário. A cena de baixo para cima ou de cima para baixo. Então se eu der um play aqui agora, ele vai da cena de cima para a cena de baixo, né? Olha o que aconteceu. Vai escurecendo. Tá vendo? Vai escurecendo a cena. Como se a setinha estivesse indo de cima para baixo. Só que eu vou fazer o contrário. Eu quero de baixo para cima. O verdadeiro. Então, quando eu vier na cena aqui, ó,
O vídeo vai começar na cena de baixo e vai para a cena de cima. Olha lá. Então ela vai clarear. Do escuro vai vindo para o claro. Certo? Aí eu posso pegar essa cena, aumentar ela um pouquinho. Ela vai estar aqui. Né? E já vim com outra cena. Por exemplo, essa cena aqui da menina bebendo água. Então vem com a cena aqui. Coloco aqui. Por exemplo. Vim na cena de cima e jogar de cima para baixo. Então vou dar 2 cliques aqui. E vou vir aqui de novo em efeito de vídeo, transições. Eu vou estar... Vou colocar um mosaico para vocês poderem entender. Fica legal também. Então eu vou estar no fim da cena. Você vai clicar em aceitar. Ele vai aparecer aqui. Você vai clicar em cena e vai dar seu play. Ele já vem para a cena de baixo. Vai da cena de baixo. Vem para a cena de baixo. A menina está tomando a sua água. Depois você pode, por exemplo, mostrar que ela estava, por exemplo, fotografando, né, vamos dizer assim. Agora eu venho nessa próxima cena. Venho no efeito, vou botar virada de página. Vou aceitar para o início da cena. Vou vir aqui e ele vem para cima. Aí, terminada essa parte, eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou pegar a menina, agora uma outra menina, né? Lendo um livro, ela vem para cá. Vou colocar, por exemplo, aqui também. Vou reduzir a quantidade de camada, tem camada demais aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Agora eu vou vir aqui de novo e vou escolher um outro efeito de vídeo. Vou fazer um fade FX mesmo. Xadrez é legal. Fim da cena, vou aceitar. Vou vir aqui agora. Dou um play. E ela já vai aparecendo para a próxima cena. E depois você finalmente finaliza a menina contando suas histórias, suas memórias. Vamos supor que essa aqui é a mesma menina. Olha que não é a mesma menina, mas faz de conta que é a mesma menina. Ela vem aqui. Você dá 2 cliques aqui. Aí vem efeitos de vídeo. Aí transições. Um fade FX. Vamos colocar no início da cena. Início da cena. Aceitar. Vamos ver aqui. Isso aí. Você quer fechar a cena. Botão direito. Efeito de vídeo. Transparência, fade out. Você vai clicar aqui e vai no fim da cena. Dá um fade out. Você clica em aceitar e aqui você tem o tempo. 30 quadros, só que a gente vai colocar na verdade 60, que são 2 segundos. 60 quadros. Aí já te dá a opção aqui. Eu tenho que vir aqui, ó, a marquinha ali, ó. É aqui que termina o vídeo. Ó, é onde estava, aqui, ó. Pronto. Então a cena vai sumindo até desaparecer, né? Tá aqui em cima. Aí você vai com a cena naturalmente e ela some. É isso, tem um monte de coisa para fazer, né? Depois que você faz todas as configurações, faz toda a sua edição, você pode vir aqui também, ó, inserir uma música. Aí você vai buscar lá no seu computador uma música, colocar uma música e tal. Vamos botar essa aqui. Aí vai dar a opção de puxar a música. Vamos colocar no início da cena. Vamos aceitar. Ele vai criar uma camada de áudio. Que eu posso inclusive descer com ele se eu quiser, né? Posso botar o áudio aqui embaixo. Eu vou colocar aqui música. Lógico, né, que eu vou botar música, evidente. Então boto música. Ok? Bloco B.
bloco B, bloco A, música, né? Volto lá para o começo. Eu acho que não está capturando com áudio, porque eu estou gravando com a entrada para o microfone, então não vai aparecer. Mas qualquer coisa depois eu posso colocar ali. Boto aqui, trilha. Posso colocar até aqui. Aqui, dou 2 cliques também, posso vir fazer a mesma coisa, efeito de áudio. Amplitude, fade in ou fade out, no caso desaparecer, né, que é o fade out. Fim da cena, clique em aceitar. Aí a cena vai sumir do mesmo jeito quando eu boto o áudio ali, né? Lembrando que como eu coloquei 60, eu tenho que vir aqui, clicar aqui no áudio e a duração fazer a mesma coisa, ó. Aqui está 45 quadros. Lembra que eu botei 60? Ó? 60. Ok. Então ele vai se adaptar ao final da cena com 60 também. Ó, terminou aqui, ó. Quando terminar a cena, ele vai terminar junto. Acabar junto ali. E basicamente é isso aí. Eu venho aqui, ó. Posso agora diminuir aqui se eu quiser, para poder facilitar dependendo do meu monitor. Posso reduzir aqui também. E aqui na parte, na versão Pro do programa, você tem essa opção aqui, ó, do bloco de onda. Quando você clica aqui, você pede assim, mostrar onda. Então você tem a noção mais ou menos dos picos de áudio, como é que ele está, né? Coisa que não mostra na versão gratuita. Então, quando ele é a versão free, ele não mostra isso aqui. Basicamente é isso. Se você não se preocupa com isso, não vai fazer diferença nenhuma. Então ele mostra a onda, né? Você sabe onde está o áudio, você vem aqui, ó. Você dá o zoom. Dá o zoom no timeline, vou te mostrando tudinho direitinho. Aqui não tem um cursor para lá e para cá. Você dá seu play aí, ó. Se estiver travando muito, você vem aqui e reduz a resolução também. Eu vou botar para 360, por exemplo. Dá o play. Aí todos os efeitos que você colocou, ou correção de cor que você tiver, você vai configurando de um para o outro e por aí vai. Bem, então isso que era para ser, vou pegar aqui, ó, 100%, normal, clica aqui. Aqui eu vou colocar pegando a tela grande. Aqui eu mostro todo o timeline. Clicando aqui você sabe que tem essa parte aqui. Clicando no botão de cá, você tem essa janela aqui, que é parruda. Então é isso. Era para ser um tutorial curto, era para apenas apresentar para vocês as descobertas do VSDC, mas eu não consegui, sinceramente, fazer um tutorial pequeno, porque eu tinha que mostrar para vocês o que dá para fazer com ele. O VSDC é um programa que você, se você se dedicar, vai fazer muita, mas muita coisa boa mesmo. Porque é possível sim, hoje, você ter uma qualidade nos trabalhos que você faz, e que os programas gratuitos agora te permitem exatamente fazer isso. Entregar trabalho de qualidade para as pessoas que querem simplesmente fazer seus trabalhos sem ter que ter um custo alto e sem ter que depender também de programas piratas, né? Porque além de ser ilegal, a gente sabe disso, mas no Brasil não tem jeito, as pessoas estudam dessa forma, mas se você conseguir começar a usar programas que te dão recursos de empresas que estão ajudando, eu acho que é praticamente um trabalho de utilidade pública mesmo, popularizar a comunicação, você vai se dar muito bem com esses programas. E o VSDC é um desses programas. Ok? Então, para finalizar também, vou aproveitar, já que eu estou aqui mesmo, vamos para exportar o vídeo, né? Então, vou vir para cá, vou exportar para PC. Aí, quando eu clico em exportar para PC, ele tem aqui AVI, MPEG, no caso MOV. Vamos ver se ele vai mudar ali. Pronto, mas não é o MOV que eu quero também. MPEG, aí ele muda MPEG ali. Para web, olha como é que ele muda de novo, ó. Olha lá.
Aí já aparece o MP4. Você bota em web, MP4, né? Só que aí você tem a configuração de saída, ó. Largura 1280 por 720, altura 1280 por 720, ok? Então aqui, ó, você tem a opção, ó, qualidade baixa e qualidade mais alta. MPEG. Aqui, ó, né? Codecs aqui. E vou escolher aqui também um teste, aonde que eu quero enviar isso. Aqui eu não vou mudar o nome. Eu vou mandar ele para biblioteca de vídeos. Vou jogar para cá, teste VSDC, vou salvar aqui. Aí você vem aqui, depois que está tudo configurado na saída, você só tem a opção de fazer isso aqui, ó, exportar vídeo ou conversão, tanto faz. Ou você clica aqui, exportar projeto, ou você clica em conversão e iniciar a conversão. Lembra de manter desligado isso aqui para não desligar o seu computador, e você clica em iniciar a conversão. Quando começa a iniciar a conversão, ele vai dando preview para você, ó, lembra aquele contrastão que a gente deu lá? Então ele vai fazer a transição do contraste da mesma cena para ela mais clara, que é aquele efeito que você dá da imagem clareando. Quando você quer fazer um efeito de glamour, você quer fazer de repente um vídeo de moda, ou você quer fazer um tutorial mesmo, né, mostrando o antes e depois, sei lá. Dá para fazer muita coisa. Então, enquanto ele vai exportando, ele mostra aqui a conversão em andamento. Aqui em cima, ele vai mostrando, ó. Aqui aparece título, teste VSDC timeline. Aqui o duração do arquivo. Aqui ele mostra o total. Aqui ele mostra a velocidade média, o tempo decorrido. Falta ainda 7 minutos e 31, é o tempo que ele vai demorar. Então eu vou dar um pause na captura. Aliás, 12%. Vou dar um pause na captura de tela e vou mostrar depois que ele termina, como que ele fica. Ele está terminando agora de exportar. Eu vou dar a mensagem aqui, ó. Quando ele termina de exportar, ele aparece assim, ó. Conversão é concluída. Aceitar, você clica em aceitar. Pronto. Agora a gente vai lá na janela onde está o vídeo. Está aqui. 33 segundos. Vamos ver se ele vai rodar. Vai clareando, ó. Ou seja, errinhos lógicos que vão ter. O objetivo aqui foi simplesmente mostrar para você que você pode fazer qualquer coisa com ele, desde que você tenha criatividade e paciência para aprender, porque ele não é um Premiere da vida, não é um Sony Vegas, não é um DaVinci Resolve, não é um Magic Studio Pro X, não é nenhum programa que a gente está acostumado. Mas depois que você aprender, você vai ver que vale a pena trabalhar com ele e extrair o máximo dos recursos que ele tem, ok? Por enquanto é isso aí. Então espero que você tenha te ajudado e que você aproveite agora para poder produzir todos os seus vídeos. E aí, gostou da dica? Achou legal? Melhorou bem, né? Muito mais fácil agora. Então se você quiser fazer seus trabalhos de escola, se você quiser fazer seus trabalhos de faculdade, ou se você quiser fazer a divulgação da sua empresa, ou simplesmente editar por prazer os seus trabalhos, as suas viagens, você pode usar o VSDC, Free Video Editor, que é um programa muito simples, na teoria pelo menos, só que muito poderoso, muito leve, roda em qualquer máquina e aceita praticamente todos os formatos, e você pode também exportar para vários formatos, isso ajuda muito, tá bem? E lembrando que isso aqui é uma dica de um curso que eu estou preparando, que vai se chamar Vídeos Rápidos com Fernando Magaldi. Nesse curso eu vou dar dicas para você, no primeiro módulo, como que você vai editar um vídeo sem ter um programa de edição de vídeo. É isso aí mesmo, você vai gostar. E no segundo módulo já vou entrar com dicas de iluminação, que você vai poder gravar o seu produto com o seu próprio celular, entendeu? Você vai poder ter um áudio de exemplo que eu vou mandar para você, muitas coisas que eu não vou falar agora porque o curso está em produção ainda, então tem muita coisa para acontecer, e isso é só uma prévia, uma coisa bem legal que eu quero trazer para vocês, ok? Então, por enquanto é isso, fica sempre com Deus, acredite sempre nos seus sonhos, obrigado por você estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau.